Olá, sou Caris Brito, consultora holística de organização e interiores, e hoje estou aqui para dar mais uma dica sobre bem-estar. Eu falei anteriormente comecei a falar um pouquinho sobre proporção dos móveis e hoje eu vou falar mais um pouco sobre isso para a gente saber como que a gente faz isso na prática. Então, por exemplo, se você está pensando em comprar um sofá, e aí você vai lá, mede a parede que você está com a intenção de colocar o sofá, e a parede tem 2 metros. Aí você pensa, bom, 2 metros eu vou lá e posso comprar um sofá de 2 metros. Mas na verdade, como é que a gente mede esta parede? O ideal, antes de qualquer coisa, o ideal é medir a parede pelo chão. Por quê? Porque a gente pode ter o rodapé, e o rodapé, ele às vezes toma um espacinho, né? Que pode ser centímetros, mas esses centímetros fazem a diferença. Porque imagina assim, se você tem uma parede de 2 metros que você vai colocar o seu sofá, mas você tem um rodapé de 2 centímetros, já não dá para você comprar um sofá de 2 metros, porque não vai ter espaço para ele encaixar por causa do rodapé, né? O que vai acontecer? Ele vai ficar, ou se você tiver uma parede fechada, ele não vai encaixar direito na parede, ele não vai conseguir encaixar, e aí você vai ter que esmagar ele para fazer força, ou ele não vai encaixar de forma nenhuma. Ou então, se for uma parede que termina com uma passagem, ele vai ficar um pouquinho na passagem. Um outro ponto é o seguinte: às vezes o sofá está perto da janela e aí a gente quer colocar uma cortina, e a cortina precisa de espaço, né? Então, se eu coloco o sofá do mesmo tamanho da parede, o que acontece? Eu tenho a cortina e não tem espaço para a cortina. Aí você vê aquelas casas que você chega e aí tem o sofá e a cortina tá toda desmilinguida em cima, assim, toda torcida no sofá. Então, o ideal é a gente, então, pegar a trena, medir pelo chão, considerando a partir do rodapé, e vai até o final até a extensão da parede. Fez isso, a gente tem que considerar os vazios. Então, tem cortina? Quanto que eu preciso de cortina? A cortina, mais ou menos, ela vai precisar de uns 10 centímetros até 15 centímetros, dependendo do volume da sua cortina, né? E aí você vai fazendo espaço. E o importante é que o sofá, ele meio que não preencha tudo, né? Põe ele ali, grande, mas sem tanto preencher. Porque, por exemplo, se você pega a parede de 2 metros e você preenche ela inteira, de repente você estava pensando em colocar uma luminária do lado, ou uma mesinha de centro, já não cabe, né? Porque o sofá, ele ocupou todo o espaço. E visitando muitas casas, o que eu mais vejo, né? O que eu vejo muito, são sofás maiores do que a parede que comporta, né? Então eu volto a dizer essa questão do vazio. A gente acha que todos os espaços dentro do ambiente eles precisam ser ocupados e a gente às vezes esquece da circulação. Isso acontece, por exemplo, muito com mesa de jantar. Então eu meço lá o espaço que eu tenho para uma mesa de jantar e falo, agora eu vou comprar essa mesa de jantar para esse espaço. Só que eu esqueço de medir o espaço para as cadeiras e o espaço de circulação, né? Porque eu preciso de uma mesa que permita que eu circule em volta, né? Que eu tenha espaço para sentar sem ficar espremidinho, sem ter que entrar assim espremidinho para dentro da mesa, né? Então é isso, gente. A minha dica de hoje é essa. Então, quando vocês forem comprar móveis, meçam direitinho o espaço e lembrem sempre de deixar um espaço para circulação, né? E essa história de que sofá confortável é sofá grande, isso daí é uma lenda, porque tem sofá menorzinho que também é confortável, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica. Um beijo, fiquem todos bem!